Oi, meus amores, bom dia, como vocês estão? Na nossa aula de hoje, vamos fazer a correção dos exercícios da apostila de História, referente ao capítulo 10, Colonização Portuguesa na América. Vamos então começar, página 17, é nosso primeiro exercício, e ele diz o seguinte: estabeleça uma relação entre absolutismo, mercantilismo e expansionismo marítimo. Total relação, hein? O absolutismo, que era composto pelo rei absolutista, ele queria acumular muitas riquezas por causa da prática mercantilista que ele colocava em prática, e através disso, pela busca incessante de novas riquezas, ele se lançou no mar para descobrir novos territórios e explorar novas riquezas. Então, um contexto está totalmente relacionado com o outro, tá? Página 18. De acordo com o mapa aí acima, tá? Localize e cite 3 locais ocupados pelos portugueses ao longo do litoral africano. Então, aí você pode colocar Senegal, Guiné, Madagascar, Moçambique, esses pontos em verde aí em torno do litoral. 2. Localize e cite 3 locais ocupados pelos portugueses nas regiões do Oriente, banhadas pelo Oceano Índico e Pacífico. Lá perto da Índia, lá, Goa, Dil, Damão, Calcutá, você pode citar aí na sua resposta. 3. Na América, qual foi o território ocupado pelos portugueses? A parte leste do atual território brasileiro. 4. Considerando conteúdos já estudados, por que esse território não foi ocupado totalmente pelos portugueses? Lembrando que existia o Tratado de Tordesilhas, então essa parte oeste já era ocupada pelos espanhóis, por isso que os portugueses não ocuparam. Página 19. O que era a carreira da Índia? Bom, a carreira da Índia foi um termo muito usado na época para representar as viagens que Portugal fazia até o Oriente, contornando sempre o périplo africano. 2. De que maneira as terras da colônia portuguesa na América passaram a fazer parte da carreira das Índias? Bom, quando eles voltavam ou iam em direção ao Oriente, eles paravam no litoral brasileiro para explorar a madeira e também para abastecer o navio com água e comida, tá? Fazer algum reparo na embarcação também, se fosse preciso. 3. Explica os motivos pelos quais as autoridades portuguesas, em suas decisões, deixaram as terras de sua colônia na América em segundo plano. Porque o comércio com o Oriente ainda era mais vantajoso. Então, naqueles 30 primeiros anos, chamado de período pré-colonial, a colonização do Brasil não começou efetivamente porque Portugal ainda achava mais vantajoso o comércio com as Índias. Já expliquei isso para vocês nas nossas videoaulas. Dever da página 20 agora. Bom, tinha um texto aí e ele pergunta: que povo eram esses? Os tupiniquins e os tupinambás. B. Como era a relação entre eles? Bom, de acordo com o texto, esses dois grupos viviam em conflito. 2. De que maneira as relações entre esses dois grupos favoreceram os europeus, franceses e portugueses que chegaram à costa brasileira? Os tupiniquins se aliaram aos portugueses e os tupinambás se aliaram aos franceses. Os europeus se aproveitaram de uma rivalidade que já existia para fazer alianças com os povos aqui no Brasil. 3. A costa brasileira, no início da colonização portuguesa, era efetivamente controlada por Portugal? Segundo o historiador do texto, a costa brasileira foi controlada por portugueses, porém franceses e holandeses também acabaram invadindo o território brasileiro. 22 agora, pessoal. Vou falando as palavras-chave para vocês irem preenchendo a cruzadinha. Bom, na primeira linha, pimenta, depois brasa, difícil essa, né? O pau-brasil tem o seu cerne na cor de brasa. Tem que adivinhar o que a apostila quer, porque é vermelho, né, gente? Ouro, depois mobílias, caravelas,
anzol, escambo, tecido e litoral. Página 25 agora. Por quais razões o governo português decidiu efetivar a ocupação e a exploração das terras da sua colônia na América? O comércio com o Oriente já não era mais lucrativo e também o Brasil sofria a ameaça de invasões estrangeiras. Por isso que ele decide, a partir de 1530, colonizar o Brasil. 2. Explique o sistema de capitanias hereditárias como uma forma de privatização da administração portuguesa. É uma forma de privatização porque as terras do Brasil foram distribuídas para particulares, para donatários, e eles que seriam responsáveis em controlar e fazer o território prosperar. 3. Quais eram os deveres dos donatários para com Portugal? Bom, acabei de falar, né? Fazer a terra prosperar, explorar riquezas e principalmente vigiar contra invasões estrangeiras. E quais eram os direitos que eles tinham? Bom, os direitos é que eles poderiam passar essas terras para os seus herdeiros e também tirar uma parte do lucro para si. 3. A instalação do governo geral acabou com o sistema de capitanias hereditárias? Não. O governador geral veio como um apoio, como um suporte a mais para essas capitanias. Página 28 agora. Número 1, letra C. Número 2, pediu para você colocar VOF e corrigir as falsas. Primeiro parênteses, Portugal buscou ocupar efetivamente as terras de sua colônia na América após a descoberta de ouro? Não, ele ocupou e colonizou muito antes do ouro ser descoberto. 2, também é falsa. O governo português dividiu a colônia em capitanias hereditárias, porém, com o fracasso das capitanias, esse sistema foi substituído pelo governo geral? Não. O governo geral veio, aconteceu e as capitanias continuaram acontecendo. Número 2, é para você relacionar uma coluna com a outra e a sequência ficou C de Cristo, G de gato, D de Deus, E de elefante, B de burro, F de faca e A de anta. Tá bom, gente? Bom, acabamos por aqui, então, nosso último exercício. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.